Olá, queridos, bom dia, sexta-feira, e eu assim, me permitia parar um pouquinho durante o dia, porque no sábado passado eu fiz um vídeo explicando a relação no PL 2564 do salário com as 30 horas. E me dei conta pelos comentários que fizeram nas redes sociais, de que muitos dos nossos colegas da enfermagem não têm entendimento de algumas coisas que são muito importantes para a gente conseguir decidir sobre o que nós queremos para a profissão. Como tem consulta pública, como tem muita conversa, tem muita opinião, tem muita live, eu vou me permitir aqui em 30 minutos, para ficar bem fácil para quem quiser compartilhar com os amigos, os colegas de trabalho, colegas de profissão, para vocês poderem ter alguma informação. Então, eu sou uma pessoa de posição, né? Vocês já me conhecem, eu sempre me posiciono. Hoje eu vou fazer um exercício enorme para informar, para explicar, sem me posicionar. Então, o que vocês vão receber é a informação e um pouco de como funciona a engenharia da política para que realmente nós consigamos ter os objetivos, que são as lutas da enfermagem, lutas aí de muitos anos. A carga horária é uma luta de 1955, ela começou oficialmente às 30 horas. Então tu compartilha, tu manda essa live para as pessoas estarem participando, porque eu vou tentar responder as perguntas. Nós respondemos aqui as principais perguntas que nós vimos assim que as pessoas nos fizeram. Eu tive muitos convites de lives, eu não consigo dar conta de atender a todos, então eu peço desculpas e por isso esse vai ser um mecanismo de informação. Então quem está aqui é a prof. Enfermeira. Vamos tentar fazer uma coisa dinâmica, vocês participem, mas a tarefa aqui é informar, que vocês tenham conhecimento de como as coisas funcionam de uma maneira sucinta, por óbvio, mas eu vou começar então explicando o que é um projeto de lei, o que é PL, né? Que PL é esse? Então, PL vem de projeto de lei. Projeto de lei. Quem pode criar esse projeto de lei? Projeto de lei é tudo aquilo que antecede uma lei. Então ele pode ser criado tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. Das três esferas de governo: municipal, estadual e federal. Uma lei de interesse para uma categoria, como é o caso nosso da enfermagem, ela precisa ter um âmbito federal. E por isso, o projeto de lei, aquilo que antecede uma lei, que realmente tem interesse para nós, ele tem que ser votado a nível federal. Ah, mas nós temos estados que têm projetos de lei que beneficiam a enfermagem a nível estadual. Isso é bom, isso é bacana, mas o ideal é que nós tenhamos algo nacional, assim como outras profissões já conquistaram. Vou dar um exemplo que todos nós da enfermagem trabalhamos muito próximos, os agentes comunitários de saúde, que conseguiram ter uma profissão de técnico e ter um piso salarial financiado pelo governo federal. É super legal. Professores também conseguiram um piso que tem financiamento federal. Então, o que realmente interessa para nós está a nível federal. Por isso que todos os nossos olhares se voltam para os projetos de lei que tramitam, que andam na instância federal. Que instância é essa? Então, bom, nós temos do executivo, o executivo federal
é o presidente da República. O presidente da República. E o legislativo federal é o Senado e a Câmara dos Deputados federais, certo? Então, um projeto de lei, ele que é um PL, que é o que nós estamos todo mundo falando do PL 2564, aquela coisa toda, mas o que é esse PL? É isso que eu estou explicando aqui. Então, esse projeto de lei, esse PL, ele pode nascer do Executivo Federal, ele pode nascer aqui e ser encaminhado para o Legislativo, ou ele pode nascer do Senado, tramitar pela Câmara dos Deputados e depois ir para o Executivo. Ou ele pode nascer da Câmara, passa no Senado e depois vai para o Executivo. Fato é, pessoal, fato é que para virar lei, para isso tudo virar uma lei, precisa ser aprovado pelo Senado, pela Câmara Federal, que não precisa ser nessa ordem, pode ser primeiro na Câmara, depois no Senado, e precisa ser sancionado pelo presidente da República. Aí vira lei. E aí, queridos colegas, eu preciso dizer para vocês que nem todas as leis nesse país são cumpridas. Então, além de virar uma lei, nós precisamos fazer com que essa lei seja cumprida depois em todos os lugares que empregam, que trabalham a enfermagem. Então, nós temos um caminho muito grande e eu vou sintetizar ele. Tem um videozinho meu que eu fiz o trâmite do PL já explicando também nessa sistemática de informação, porque eu percebia que os colegas não sabiam. Então, o PL, de qualquer forma, seja o PL 2564, seja o PL, sei lá, das horas, né, que eu vou falar depois de carga horária, qualquer PL, qualquer um, ele precisa ser aprovado no Senado e na Câmara Federal, e ele precisa ser sancionado, vamos lembrar agora, sancionado pelo presidente da República. Certo? Quando isso tudo tiver acontecido, vira lei. Ele deixa de ser um PL para virar lei. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Sem colocar o meu posicionamento. É só para vocês pensarem. Os senadores, eles estão lá, assim como os deputados, eles chegam nesses lugares através do voto, que é o maior poder que um político pode ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os prefeitos, eles têm um poder chamado discricionário, que é o poder dado através do voto para que ele decida os rumos do município. Ninguém tira isso dele. Ele é quem vai decidir. Não é o juiz, não é os vereadores, é o prefeito. É um direito garantido em lei, dado através do voto. E normalmente, a quantidade, né, de votos, a suficiência de votos para conseguir uma cadeira no Senado ou na Câmara são de pessoas que representam categorias, lutas. Por exemplo, agora tem a bancada da bala, a bancada evangélica, que é essas últimas que foram criadas da última eleição. Por que é isso? Porque são pessoas que defendem causas, certo? Então aqui, o que talvez
nos falte para refletir é que nós consigamos entender que mesmo eu não conhecendo aquela pessoa, não sendo próxima e não me beneficiando diretamente com nada dela, ela defende uma luta minha. E isso aproxima as pessoas. Por isso que as pessoas têm representatividade. E aí nós vamos ver, por exemplo, o agronegócio. Ele tem muita representatividade, muito mais do que, sei lá, a saúde, por exemplo. Ah, mas a saúde também é representada. Mas ela é representada por quem? Pelos trabalhadores da saúde ou de quem vive da doença? Porque aí a gente entra numa outra discussão. Tem pessoas que ganham dinheiro com a doença. Então, sim, é importante ocupar esses espaços políticos para manter o sistema no formato como ele vem sendo. Entraves para o nosso projeto de lei ser aprovado, esse ou qualquer outro, é uma relação direta de quem consegue se articular aqui, ó, vou apagar para poder escrever de novo, quem consegue se articular com essas pessoas para bloquear a votação. Ou seja, uma votação no Senado ou uma votação na Câmara. Que é o que acontece com o PL 2564 hoje. Por que ele não foi para votação? Por quê? Porque quem decide a pauta, quem decide o que vai ser votado, principalmente são os líderes dos diferentes partidos do Brasil. Certo? Então, se a gente parar para pensar, o Brasil tem mais de 30 partidos. Então, eles sentam todos e aí eles ficam decidindo o que vão votar primeiro. O que é que move? A força da opinião pública, principalmente, e os acordos políticos, as necessidades que internamente cada um vai colocando na pauta. O que acontece? Existe um movimento bem importante que eu conheço com muita tranquilidade e é justo porque eu conheço as dificuldades dos prefeitos. Então existe um movimento dos municípios, através dos seus prefeitos, para que essa votação não aconteça porque eles têm medo, e é um medo justo, de não conseguir pagar os nossos salários. Porque a gente sabe que os municípios passam dificuldade. Assim como dos hospitais. Nós sabemos, porque trabalhamos nesses serviços, e também não temos interesse, porque não somos assim, o nosso coração não é assim, de trabalharmos em serviços onde a gente ganha muito, mas não tem o lençol para trocar no nosso paciente, não tem o medicamento. Então, nós entendemos que muitos desses lugares terão dificuldades de pagar esses nossos salários. E isso aqui, prioritariamente, porque também tem interesse econômico, porque não são só os hospitais com problema, tem também os hospitais privados, tem, como disse, né, o presidente da República, tem os planos de saúde. Existem muitos interesses em torno de bloquear a pauta lá no Senado. Vocês precisam entender isso. Quando que a gente vai romper esses problemas, essas barreiras, essas dificuldades? Quando nós conseguirmos, com muita força, organização, mostrar que nós também, como os agentes comunitários de saúde, precisamos de financiamento público. Eu tenho dito reiteradamente, e eu não vou me posicionar, mas vou dizer, não tem como não dizer, que o SUS no país, ele tem muitos que ganham dinheiro com o SUS. Não é a enfermagem. Nós mantemos o SUS do país pelo nosso trabalho, em um regime de muito esforço pessoal nosso, certo? Então, esse é o cenário. Vamos conseguir mudar isso? Eu acredito que sim. Há um novo momento aí pela frente, nós vamos mudar isso. Como? Quando ocuparmos esses espaços.
Acabou. Uma coisa de imediato precisamos fazer: incomodar os líderes dos partidos. Por quê? Porque em conversa com diferentes assessores de diferentes líderes do Senado, o líder do Senado é o líder do partido MDB, é o líder do PP, é o líder, não sei, não vou ficar fazendo campanha para partido aqui porque, né, não é o líder do PT, do PSB, do PP, enfim. Conversando com esses líderes, assessores, o que eles dizem? Quando uma categoria tem o seu piso, como foi o caso dos engenheiros, nós recebíamos e-mail o tempo todo. Era muito pesado, de pessoa, de entidade. Nós não recebemos e-mails dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, nem das categorias que representam com a força com que deveria. Assim, a gente recebe e-mail principalmente dos prefeitos, recebemos das câmaras, foi um movimento que deu certo, foi bom, mas não com a força que a enfermagem poderia ter. Vocês entendem isso? Precisamos encher os líderes dos partidos no Senado e na Câmara para pautarem aquilo que é de nosso interesse. Bom, eu vou perguntar para a minha equipe aqui se alguém tem alguma pergunta direta sobre isso aqui. Senão eu vou apagar meu quadro e rapidamente vou seguir nos assuntos. Bom, quais são os PLs, quais são os projetos de lei de interesse da enfermagem? Bom, nós temos o 2564, que está no Senado, que é o do senador Fabiano, certo? Ele faz, ele dá salário, um piso salarial relacionado a 30 horas. Queridos, muitos de nossos colegas não leram o projeto de lei, muitos de nossos colegas achavam que ele dava o piso e a garantia de 30 horas. Ele não dá a garantia de 30 horas. Ele só diz que o salário do enfermeiro é 7.315, do técnico 5.120,50 e do auxiliar e da parteira 3.657,50. Ora, é bastante, é bastante. Sem dúvida, os nossos empregadores terão dificuldade para pagar isso aqui, porque nós somos muitos. Não é que nós não somos merecedores, nós somos muitos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão disso. Isso não quer dizer que não tenhamos que construir esforços para isso. Eu acho, realmente, que diminuir isso é um retrocesso. Estou eu me posicionando, não vou me posicionar. Bom, isso aqui é relacionado a 30 horas. Quando a gente cria um outro salário, sei lá, vou criar, tá? Não tô usando a nova proposta, mas se tu cria ali um salário 5.422 para enfermeiro, 3.800 para técnico, 3.200 para técnico auxiliar. Estou inventando isso aqui, agora, da minha cabeça, tá? E não relaciona a carga horária de 30 horas, quer dizer que tu vai trabalhar pela carga horária que tu é contratado. Que como nós estamos dentro do bolo comum dos trabalhadores, vai ser 44 ou 40 horas. Ah, mas eu sou funcionário municipal. Bom, se tu é funcionário municipal efetivo, potencialmente isso não vai mudar o teu cenário. Mas é importante que se diga que talvez alguns hospitais, alguns administradores tenham contratos maiores, o valor de salário maior para um determinado profissional, tá? Maior do que o piso que for votado.
votado, porque a gente tem uma proposta que está em discussão, que está em consulta pública e que hoje a gente está discutindo isso com o Senado, as nossas lideranças estão discutindo isso. Bom, o que pode acontecer? O que é o risco? Eu tenho 40 horas e eu recebo um valor mais alto do que o piso. Esse que está sendo discutido, eu não estou preocupado, porque o meu salário está garantido, eu já ganho mais. Cuidado, se tu não for funcionário efetivo, tu pode ser... Eles não podem baixar o salário da minha carteira, mas eles podem te demitir e contratar um outro profissional por esse outro salário. Cuidado, gente. Esse não é um problema de alguns, é um problema de todos nós. A minha luta não é por mim, mas é pela profissão que precisa de respeito. É a profissão que precisa ser enxergada, porque somos nós que mantemos e que cuidamos das pessoas. E, no entanto, nós temos as nossas dificuldades internas entre nós mesmos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo item. Quero seguir aqui, então, falando dessa relação de salário com carga horária. No mínimo, a nova proposta precisa relacionar 30 horas. E precisa encontrar, sim, não a média do que ganham, mas precisa encontrar, sim, um valor com o mínimo de perda possível para todos os nossos colegas. Ah, mas a minha instituição me quer muito bem, eu sou muito importante para ela, ela não vai me mandar embora. Pode ser uma estratégia, gente. Vai mudar o administrador, as pessoas não têm memória, elas esquecem o que foram feito. Então, olha só, se atentem a isso. Sem dúvida, ele pode até te contratar depois, num outro momento, com esse salário baixo. Eu estou pensando que isso pode acontecer e estou informando vocês. Mas isso, na prática, já acontece. Já acontece. E se vocês conversarem com os colegas de vocês, eu, que recebo contatos do país todo, eu quero dizer para vocês que acontece sim. Na vida real acontece sim. A pessoa tem um salário, existe um outro profissional que tem uma chance, que quer uma oportunidade, ele se sujeita a trabalhar pelo salário menor, sim, as pessoas são trocadas. Infelizmente. Infelizmente. Bom, então nós temos o PL 2564, que ele relaciona o salário a 30 horas. E nós temos o projeto de lei 295, o projeto de lei 2, eu sempre troco aqui, peraí. É o 2295 que tramita na Câmara. Ele já foi aprovado no Senado. Ele está na Câmara, tá? Para quê? Para a garantia das 30 horas. Então são lutas que não estão juntas aqui. São lutas diferentes. São espaços diferentes. Lá no Senado e na Câmara. E esse projeto, ele é de 2000. Ele está paradinho lá na Câmara. Paradinho desde 2000. Tá? Então eu vou dizer uma coisa. Todos nós temos vistos vários políticos olhando para a enfermagem agora. Eu pergunto, eles já poderiam ter feito alguma coisa, né? Cuidado, cuidado, porque ano que vem eles vão procurar vocês para vocês pedirem voto para os colegas, para as famílias, para os pacientes, enfim, cuidado. Bom, desde 2000 está parado lá na Câmara, certo? Bom, então agora eu vou falar de uma outra coisa. As articulações, elas precisam ser feitas através de movimento pessoal, que temos muito bacana. Todo mundo está falando disso, a categoria está unida em torno desse processo, lindo como nunca teve, mas também nós precisamos fazer, pessoal, rede,
mobilização, rede social, né? Mobilização, bacana. Mas nós também precisamos fazer pressão nos líderes das bancadas, dos partidos. E eu estou falando isso porque nós vamos colocar, a gente vai deixar à disposição de quem quiser nos pedir, enfim, os e-mails dos líderes do Senado e da Câmara. Mas tem vários colegas aí que já estão dispondo isso para todo mundo, certo? Beleza. Bom, eu quero falar aqui, ó, uma coisa seria muito importante que nós não podemos deixar de esquecer: financiamento público. Essa fala é uma fala muito forte do senador Contarato. Olha só. Os agentes comunitários de saúde, nossos queridos colegas, beijos para todos, eu tenho o maior respeito, foi meu primeiro trabalho, trabalhar com os agentes, trabalho até hoje com eles, uma categoria incrível que demonstrou uma mobilização política muito importante. Eles deram, nossa, um baile em nós. O que eles garantiram? Que eles serão técnicos em agentes de saúde, em lei, eles já têm lei aprovando isso, e financiamento público para eles estudarem, para eles conseguirem ser técnicos. E financiamento público para pagar o salário deles. Ah, mas o salário do agente comunitário de saúde é mais baixo. Ah, mas o salário do agente de saúde, os agentes de saúde não são tantos. Sim, é verdade. Mas o financiamento público de professores também existe. Nós podemos sim ter financiamento público. Não vai quebrar hospital, não vai quebrar município. É possível. E realmente existem condições para isso. Ah, mas o país não suporta. Bom, não somos nós sempre obrigados a pagar o preço do subfinanciamento do SUS. Vocês já me ouviram falar disso. Tem que ter organização para a gente conseguir também esse ganho, né? E para encerrar, tem uma pergunta, vamos lá. Qual é a pergunta? Do Vitor Farias. Fábia, vi alguns colegas falando se foi aprovado o projeto. Não iria ser reajustado junto com o salário mínimo. Pelo menos isso não estava junto no projeto. Todo ano tem o reajuste anual. Isso irá acontecer também no salário do enfermeiro, caso venha a ser aprovado? Boa. Não tem previsão disso no PL, tá? Não tem previsão no PL 2564, tá? Não tem previsão de reajuste. Isso é importante, Vitor. Obrigado por ter me lembrado disso. Não tem previsão de reajuste. E os professores deixaram um gatilho muito importante de reajuste quando eles conseguiram a vitória do piso deles. Lembrando que nem todos os municípios e estados do Brasil cumprem a lei do piso dos professores. Só para vocês verem, lembrando aquela primeira parte, que ter a lei não é a garantia de que todo mundo vai cumprir, mas é um avanço. Os professores botaram um gatilho de reajuste, certo? Os agentes comunitários de saúde não colocaram. Então agora tem um PL tramitando na Câmara para dar um reajuste e colocar, alterando a lei deles, uma previsão de reajuste. O nosso 2564 não fala nem de financiamento público, que tanto a lei dos professores quanto a lei dos agentes comunitários de saúde garantiu, e ela não fala também do reajuste. Não fala, Vitor. Respondi tua pergunta? É isso aí, não tem. Nós precisamos lembrar disso, porque senão nós vamos ficar eternamente com esse salário. E mas vamos fazer isso agora, daqui a pouco a gente melhora. Gente, mudar uma lei não é uma brincadeira. Mas a primeira coisa que nós vamos ouvir, não, me fala mais em piso dos enfermeiros, a gente já deu ano passado. Então, vamos conquistar isso e vamos conquistar... Não funciona assim. Eu sinto muito, já estou me posicionando, não era para me posicionar. Bom, vamos seguir aqui. Para encerrar, eu quero falar o seguinte, ó. Eu percebi,
me surpreendi de que nossos colegas não sabem o papel de cada uma das nossas instâncias. Então eu vejo os colegas dizendo assim, para que Corém, para que COFEM, para que sindicato, para que ABEM? Queridos, sindicatos têm que existir, está na lei. É uma garantia do trabalhador ter alguém que defenda formalmente e que o represente diante de alguma discussão, tanto de piso salarial, tanto numa situação de organizar os aumentos, os reajustes. Eles têm a obrigação legal, a tarefa legal de realmente representar os trabalhadores de qualquer profissão nas pautas ligadas às questões salariais, a demissões em massa, a greve. Esse é o trabalho do sindicato. Passou uma moto aqui na frente da minha casa. Então, sindicatos, eu vou escrever sindicatos aqui em cima. E aí nós temos sindicato dos enfermeiros, sindicato dos trabalhadores da saúde, nós temos sindicatos, né, o Sindisaúde, que é segmentado, ele está regionalmente organizado, enfim, mas os sindicatos, só eles têm o direito legal garantido em lei de fazer essa conversa. Depois nós temos o sistema COFEM, Corém, certo? Que a gente diz, mas por que eu tenho que pagar anuidade e tal? A responsabilidade do COFEM Corém é com a nossa profissão e que com o respeito que a profissão tem. Então é aquela coisa de proteger o nosso campo de trabalho, proteger, dar garantia de que nós não perderemos espaços e que esses espaços serão ampliados o tempo todo, dar garantias de que nós não tenhamos que cuidar de 20 pacientes, sendo que deveríamos ter um outro dimensionamento de pessoal, a garantia efetiva de que nenhum vai praticar enfermagem sem ter formação adequada, enfim, certo? Sistema COFEM Corém é muito mais relacionadas às questões éticas, de postura, do trabalho propriamente dito da nossa profissão, tanto da enfermagem, dos enfermeiros, quanto dos técnicos de enfermagem, certo? E depois nós temos a ABEM, que é muito relacionada à pesquisa, à academia, à qualificação técnica dos nossos alunos, profissionais. A ABEM, ela está aqui para nos dar o suporte de conhecimento. Colegas, nós precisamos dos três, cada um na sua seara, tem um papel muito importante. Eu defendo, vou me posicionar, eu defendo um diálogo aberto, franco e todo mundo se ajudando, mas respeitando os espaços de cada um. Então não dá para dizer assim, para que sindicato? Tem que estar fortalecendo o teu sindicato, votando, participando. Eu sei que é difícil pagar, né? Mas não tem como eles sobreviverem de outro jeito. Corém, um Corém forte, um conselho de uma profissão forte, faz uma profissão forte. É só vocês olharem o CREA, é só vocês olharem o CREA da engenharia, de agricultura, de engenharia e arquitetura, é só vocês olharem, o próprio CREMERS. Não se pode queimar as lideranças, colegas. A gente tem que ter respeito. Nós podemos brigar entre nós, mas abertamente nós não podemos mostrar as nossas brigas, porque isso nos enfraquece. Liderança tem que se falar bem. Quando tu não gosta, tu tem que falar direto para ela ou internamente. Não dá para ter conflitos diretos. Então eu espero realmente uma união dessas instâncias todas,
cada uma respeitando o seu espaço de diálogo, cada uma respeitando sua instância, mas uma fortalecendo as outras, certo? Eu tentei falar das principais perguntas que eu recebi. Quero dizer que eu fico muito feliz de vocês poderem participar. Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Essa live vai ir para o meu canal do YouTube, Fábia Richter. O meu Facebook, a minha página é Fábia A. Richter e o meu Instagram é Fábia Richter. Vai lá, me segue, acompanha. A gente está sempre com dicas de saúde, porque a saúde é a nossa grande pauta, mas também falando da categoria, porque é muito importante. Tem meu Twitter também, Fábia Richter. Quero mandar um beijo para todo mundo que estava aqui conosco, Priscila Soares, Aline Melo, Rodrigo Lessa, Vitor Farias, Antônio, vice-presidente do Corém, show de bola, a Paola, Angélica Dal Bosco, Lisiane Lacerda, Ciara Souza, André Prats, um beijão, Claudete Miranda, um abraço para todos vocês. E o objetivo realmente era que nós pudéssemos informar a categoria, né? E também fazer com que cada um pudesse fazer a sua escolha com mais conhecimento do que nós estamos tratando. A minha ideia aqui não é falar do meu posicionamento, mas informar cada um de vocês. Eu continuo à disposição para isso, que a gente possa seguir juntos aí, fortalecendo a nossa profissão, que a enfermagem fortalecida qualifica a saúde. A enfermagem fortalecida, trabalhando menos, ganhando mais, é garantia de saúde para cada uma das pessoas desse Brasil. Uma enfermagem trabalhando menos vai cuidar melhor, vai poder estudar mais, vai ter mais qualidade técnica. Uma enfermagem ganhando mais, vai poder ter mais tranquilidade na hora do trabalho, vai poder estudar mais. Isso é o Nursing Now. As grandes instituições no mundo enxergaram isso e disseram: vamos qualificar a enfermagem, vamos cuidar da enfermagem, porque ela vai melhorar a saúde no mundo. Então, nós temos uma obrigação com a nossa profissão. E eu desejo, então, tudo de bom, sucesso, saúde e paz. Multipliquem essa aulinha aí de 30 minutos. Nosso objetivo era ajudar vocês. Beijo, até!